Olá pessoal, olá povo de Deus. Desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando as nossas vidas, abençoando a cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo de número 2. Nós estaremos lendo o versículo 4 até o versículo de número 10. E nós estaremos falando neste exato momento de um assunto muito interessante, um assunto que nós precisamos ter cada dia mais e mais conhecimento desse assunto, que é sobre a graça de Deus. Estaremos falando sobre a sutileza da banalização da graça, a sutileza da banalização da graça. E hoje nós precisamos estar cada dia mais e mais voltando a nossa atenção para aprendermos mais sobre o que é a graça de Deus. Por que existe a graça? Qual é o fundamento da graça? E por que nesses últimos dias as pessoas estão banalizando esta graça? De que forma e de que maneira estão banalizando a graça? E que graça é essa? Então nós estaremos falando neste vídeo de hoje, trazendo este conteúdo maravilhoso que é falando sobre a graça de Deus. E nós estaremos aprendendo o que é a graça, qual é o fundamento dessa graça do Senhor, dessa graça de Deus. Por que nós precisamos cada dia mais e mais ter conhecimento da graça de Deus? E nós estaremos lendo aqui em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 4 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com Ele nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Se nós analisarmos essa leitura que ora nós acabamos de ler, essa leitura, o apóstolo Paulo está nos apresentando a graça de Deus e ele está nos mostrando que nós fomos salvos por intermédio da graça de Deus. Nós não éramos merecedor, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós estudaremos sobre a graça de Deus neste exato momento, estaremos falando sobre a graça de Deus, porque não há dúvida em que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar. Contudo, para muitos esses ensinos continuam ainda ofuscados. Tem pessoas que ainda não estão voltadas para este ensino da graça de Deus. Então, às vezes, esse assunto ainda para muitos não tem conhecimento do que é a graça. Então, é um assunto que está ofuscado. As pessoas não têm conhecimento ainda da graça de Deus. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Se você não entende o assunto, automaticamente você não vai poder ter conhecimento daquele assunto e você vai acabar desvirtuando aquele assunto. E se nós analisarmos, que assunto é esse? É sobre a graça de Deus.
As pessoas não têm conhecimento e acaba desvirtuando o que é a graça, né? Então esse assunto é um assunto muito interessante. Muitos do que se pregam e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma desturpada da graça. E é uma graça barateada, porque se a pessoa não tem conhecimento do que é a graça de Deus, e aí as pessoas às vezes acabam ensinando de uma forma desturpada, acaba não trazendo a verdadeira revelação da graça, acaba não apresentando o que é essa verdadeira graça. Então, às vezes, a pessoa acaba desvirtuando este assunto. E este assunto é um assunto muito interessante quando nós falamos sobre a graça de Deus. E nós precisamos estar cada dia mais e mais compreendendo acerca dessa graça, aprendendo acerca dessa palavra graça. O que é graça? Desde já, antes de mais nada, eu quero te apresentar o que é a graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser alcançados pela graça, mas a graça ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se nós analisarmos em Timóteo, em Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça de Deus aqui, ela está nos apresentando como Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É uma promessa de Deus para a humanidade, a manifestação dessa graça. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu Filho. Aí Tito 2,11 fala, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça manifestada, o apóstolo Paulo resume a manifestação dessa graça em Filipenses no capítulo 2 e o versículo 11. Porque ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina, se fez carne e habitou entre nós. Então a graça de Deus se manifesta em Filipenses capítulo 2, versículo 11. A graça, ela é divina. Nós temos que entender que a graça, ela é divina. Por quê? Porque foi uma manifestação vinda da parte de Deus. Então a graça, ela é divina. Por que ela é divina? Porque essa graça é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ao se afirmar que a graça divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Por isso que é a graça divina, porque ela é inteiramente revelada em Deus. Foi ele que quis agir com a graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A iniciativa da salvação é um ato de Deus. Por que é um ato de Deus? Porque ela se iniciou em Deus. Deus ele se inicia trazendo esta salvação para a humanidade por intermédio de Jesus Cristo. Então essa graça, ela se inicia primeiramente em Deus. Deus ele tem o ponto de partida, o ponto de início dessa graça se manifestar, ela primeiro vem por intermédio de Deus. A graça, portanto, tem a origem no céu. Dá o que entender que a graça, ela tem primeiro essa origem no céu. Por que no céu? Porque Jesus Cristo estava à destra de Deus e ele se manifestou para trazer salvação para a nossa vida. Então, a origem dessa graça se dá primeiramente
no céu. Então, se nós pararmos para analisar, ela se inicia em Deus, ela tem a origem de o primeiro ponto de partida, ela vem do céu, né? A graça, portanto, tem a origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Por isso que o escritor, por isso que Paulo, ele fala, porque a graça de Deus, então a graça ela não é dos homens, primeiro, a graça ela é de Deus, que se manifestou primeiramente no céu para trazer salvação para a humanidade. Então, nós só vamos conseguir ser salvos por intermédio de Jesus Cristo. Essa graça que se manifestou para trazer salvação para toda a humanidade. Então, para nós ser salvos, alcançar a nossa salvação, é por intermédio da graça. E essa graça, ela é se manifestada por intermédio de Jesus Cristo. Então, não tem como o homem salvar a si mesmo se não for por intermédio da graça de Deus. E quem é a graça de Deus? Jesus Cristo. Então, nós só vamos ser alcançados pela nossa salvação por intermédio de Jesus Cristo. Só vamos ser salvos por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que aceitar essa graça de Deus que se manifestou para trazer salvação para a humanidade. Essa graça também nós temos que entender que ela é um favor imerecido. Por que ela é um favor imerecido? Porque nós, outrora, não merecíamos ser salvos, porque nós éramos pecadores, nós devíamos uma dívida altíssima, que nós não poderíamos de maneira nenhuma pagar essa dívida, que ela era impagável, e Jesus ele vem, se manifesta, trazendo salvação para nós, pagando toda a nossa dívida. Por isso que a graça, ela é imerecida. Nós não merecíamos, mas nós foi alcançado pela graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de nós. Ele é um dom gratuito de Deus. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há um justo sequer. Olha o que nós encontramos aqui. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, se não há um justo sequer, porque Paulo escrevendo carta aos Romanos no capítulo 3, versículo 10, Paulo fala que não há um justo sequer na terra. Então nós não éramos justos. Então nós éramos pecadores. E se nós éramos pecadores, então nós não merecia ser alcançado pela graça, mas por isso que nós foi alcançado pela graça e por isso que a graça ela é um favor imerecido. Porque nós éramos pecadores e a Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há um justo sequer. Então nós foi alcançado pela graça. Se nós entender aqui, meus amados, nossa justiça própria, se nós entender a nossa justiça própria, era como um trapo de imundícia. Isaías fala em Isaías 64, versículo 6. Isaías fala que a nossa santidade é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então, por mais que nós queremos ser alguma coisa no reino de Deus, sem a graça de Deus nós não somos nada. A nossa santidade é como um trapo de imundícia. O que nós somos diante de Deus se não fosse por intermédio da graça? Que essa graça é Jesus Cristo. O que nós seríamos se não fosse por intermédio de Jesus Cristo? Nós não seríamos nada. Mas aí Jesus ele dá a sua vida por nós. Ele paga a nossa dívida que era altíssima para que hoje nós tivéssemos algum valor no reino de Deus. As nossas condições antes de conhecer a graça se assemelhava-se de alguém que deve uma grande quantia e não tinha como pagar. A nossa dívida era alta. Nós não teríamos de maneira nenhuma como pagar
essa dívida, porque era uma dívida alta. Como que nós conseguiríamos pagar essa dívida? Nós só pôde pagar essa dívida porque Jesus morreu na cruz do Calvário para dar a vida por nós. Então a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Por isso que Jesus ele se manifesta para trazer salvação para cada um de nós. É por isso que hoje nós somos alguém no reino de Deus. Por quê? Porque nós éramos pecadores, pobres, cegos, miseráveis e nus diante deste mundo pecaminoso. Mas a graça se manifestou para trazer salvação para todos nós. Favor imerecido, a graça de Deus. É por isso que hoje nós precisamos ter esta necessidade de alcançar a graça de Deus. Precisamos ter essa necessidade da graça, alcançar a graça, alcançar esse favor imerecido. Uma das doutrinas mais bem definida e clara nas Escrituras e a referente à queda do homem, o primeiro fato a ser observado é o que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado em Gênesis 3, versículo 6, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Se nós observar, Deus havia estipulado uma ordem para Adão, para que ele não comesse da árvore que estava no meio do jardim. Deus havia estipulado esta ordem para Adão, e nós podemos ver que Adão ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus sempre tem, meus amados, um mandamento para que nós pudéssemos viver esse mandamento de Deus de acordo com a sua palavra. Só que o homem acaba desobedecendo, e uma vez que o homem desobedece, ele perde toda a sua intimidade com Deus. Só que nós podemos entender que pelo primeiro homem, chamado Adão, veio o pecado. Mas pelo segundo homem, chamado Jesus Cristo, Deus ele abomina o pecado da humanidade. Deus ele dá livramento para a humanidade através do segundo homem, chamado Jesus Cristo. Do segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Então, por isso que há essa necessidade de nós ser alcançado pela graça de Deus. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posterioridade. Adão era o cabeça da raça e, como tal, dos homens. Estava sob os seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Depois que Adão pecou no jardim do Éden, o pecado entrou na humanidade, aí a Bíblia diz que o homem não poderia mais se libertar, porque ele foi alcançado pelo pecado. Então, uma vez manchada pelo pecado, não tem possibilidade nenhuma de salvar ninguém. Todo ser humano que é manchado pelo pecado, ele não tem poder de salvar ninguém. É por isso que Jesus Cristo ele morre, ele veio para o mundo para poder nos salvar. É por isso que Jesus ele não foi manchado pelo pecado. Porque se ele fosse manchado pelo pecado, ele não poderia também salvar a humanidade. Mas essa graça se manifestou para trazer salvação a todos os homens. Essa graça se manifesta de uma forma santa, santificada, e aí por isso que ele morre na cruz do Calvário, para poder a gente ser alcançado por esta salvação maravilhosa. É por isso que a Bíblia diz, meus amados, pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta nós acharmos que vamos ser salvos pelas obras. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras para que não se gloriem, mas sim pela graça de Deus. Então é pela graça de Deus que nós seremos salvos, alcançada a nossa salvação só por intermédio da graça de Deus. Então, se nós pararmos para nós analisar,
ser humano nenhum tem poder de salvar ninguém, só Jesus Cristo. E Jesus já morreu na cruz do Calvário para que todos nós fosse alcançado pela graça de Deus. É preciso aceitar a graça de Deus para ser salvo. Tem pessoas que não querem aceitar a graça. A Bíblia diz que nós temos que aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa vida. Ser humano nenhum vai poder salvar a sua vida, só Jesus Cristo. É Ele que é a única pessoa que pode salvar a nossa alma. É só Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, pela graça de Deus sois salvos. É só por intermédio da graça de Deus que você vai alcançar a salvação. É só por intermédio da graça de Deus que você vai chegar nas mansões celestiais. Só por intermédio da graça de Deus. Não pense você que você vai estar fazendo obras de boas ações, que você vai ser salvo, que não vai. Não vai. É só por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós não seremos salvos por obras para que não se glorie, e sim pela graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvo. Amém? Então, meus amados irmãos, que você venha meditar nesta palavra. Você que ainda não foi alcançado pela graça, eu sei que a graça de Deus, Ele já morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, só que você precisa tomar o primeiro passo de atitude. Aceite a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo, este ser maravilhoso que morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Aceite a Jesus Cristo, não perca tempo. Dá um passo de atitude e aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então é só por intermédio de Jesus Cristo que você vai chegar nas mansões celestiais. A Bíblia diz, uma certa vez Jesus falou, eu vim para os que eram meus, porém os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam foram dados o poder de ser chamado filho de Deus. Então não perca tempo. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e venha ser abençoado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Você que vai estar ouvindo esta mensagem, compartilhe com seus colegas, apresente para os seus amigos, fale sobre eles, sobre a graça de Deus e apresenta esta mensagem de hoje. Você que foi abençoado por esta mensagem, você que vai estar assistindo esta mensagem, compartilhe com seus colegas. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, não perca tempo. Venha ser abençoado por Deus, por intermédio deste canal maravilhoso. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando e fique na paz do Senhor. E que a graça de Deus seja manifestada cada dia mais e mais sobre a sua vida, em nome de Jesus.